dia, meus irmãos. Nós já fizemos 3 aulas, né, sobre igreja. Falamos uma primeira aula sobre o centro das doutrinas da igreja, tentando explicar mais ou menos o que as igrejas pensam. Fizemos aí depois uma aula sobre a história da igreja. E a última aula nós falamos ali sobre o calvinismo e o arminianismo, que também é uma doutrina central que influenciou a igreja. Eu estava preparando algumas coisas, mas eu tenho uma coisa que está me incomodando, que é um modelo que eu queria passar para os irmãos, tá? Eu já passei algumas vezes tentando explicar, e eu vou tentar explicar de novo. Então, assim, vamos fazer uma aula de revisão. Os irmãos já viram isso. Eu vou tentar juntar 2 coisas. Então, o que eu já ensinei para os irmãos? Eu já ensinei que existe uma teologia chamada aliancismo. Quem segue isso aqui? A Igreja Católica, como exemplo, tá? Tem outras igrejas, Católica e a Presbiteriana. E tem o dispensacionalismo. Quem é que segue? Igrejas batistas, Assembleia de Deus e por aí vai, tá? A grande maioria das igrejas protestantes e evangélicas aqui no Brasil, pelo menos, segue o dispensacionalismo. Dispensacionalismo é aquele que ensina sobre o arrebatamento, tá? Aqui fala sobre arrebatamento. Então, arrebatamento. E aqui não fala sobre o arrebatamento. Aqui, nesse lado de cá, está a doutrina do milenismo. Então, o que é? Essas são visões escatológicas para o fim do mundo. Então, como que é o arrebatamento que a gente conhece, a mais famosa? Vai acontecer em algum momento, certo? A volta de Jesus para buscar a igreja. Vai ter uma luz no céu, vamos dizer assim, tá? Vamos dizer assim, não quer dizer que seja assim. Vocês já viram os filmes Left Behind, né? Deixados para trás. De repente dá um som o filme faz assim, dá um som de trombeta, tem uma luz no céu, aí a roupa que está aqui assim, ela cai no chão, porque o corpo desaparece e fica só a roupa lá, né? As pessoas somem. Os crentes verdadeiros de todas as denominações cristãs, certo? Até mesmo da católica vai ter algum crente que é verdadeiro lá, vai ter crente que é verdadeiro que está no universal, vai ter crente que é verdadeiro. Porque o que Jesus ensinou, né? Que dentro da igreja batista, por exemplo, sempre existe, certo? O que? O joio, certo? E o trigo. O trigo é uma coisa que o pastor está falando, é árvore boa, aquilo que presta para comer. O joio é uma erva daninha, o joio não presta para comer, certo? Então, dentro de qualquer igreja cristã, existe o joio e o trigo. Então, o arrebatamento vai se dar para aqueles que são verdadeiros crentes, vai ter os tal dos deixados para trás, que são os falsos crentes, estava na igreja, mas ele nunca se converteu de verdade, certo? E então eles vão ficar sob o domínio do anticristo durante 7 anos e meio. Vão passar pela tribulação, certo? Então, no arrebatamento não importa a visão, se é pré, se é pós, se não sei o que, metade da igreja que existe hoje passa pela tribulação. Por quê? Metade da igreja é falsa, né? Não é metade, né? O joio que está dentro da igreja. Então, por exemplo, aqui na nossa igreja talvez, eu espero que não, mas talvez tenha uma pessoa só que não acredita em Deus, que está aqui só por vir. Essa pessoa fica, por exemplo. Ou talvez todos nós aqui não acreditemos em Jesus de verdade, todos nós ficamos. Aí o pastor vai ficar aqui
ué, as igrejas sumiram, eu fiquei, o que aconteceu? Eu acho que eu estava fazendo alguma coisa errada, né? Só que aí já é tarde demais, certo? Então, pessoas que compõem a igreja hoje vão passar pela tribulação, vão estar sob o domínio do anticristo. O anticristo vai, bater nessas pessoas. E essas pessoas, nesse momento, é que elas vão se converter de verdade. Para se salvarem, o que elas vão ter que fazer? Vão ter que receber a tortura, a perseguição, certo? Do Estado, porque o anticristo vai ser o governo mundial, e elas vão ser torturadas e mortas. E se elas morrerem sem negar a fé em Jesus, aí elas vão ser salvas, certo? Essa é a doutrina do arrebatamento. E aí então, no final dos 7 anos, Jesus volta em corpo, porque no arrebatamento foi um arrebatamento secreto. A igreja sumiu, ninguém sabe explicar direito, só que no final dos 7 anos, Jesus vem, pisa aqui na terra, é o corpo mesmo de Jesus, mata o anticristo e começa um reino chamado reino milenar de 1000 anos, certo? Então, outra coisa que tem aqui desse lado de cá é o reino de Jesus de 1000 anos. Então, vamos colocar aqui 1000 anos, reino. Esse cortezinho aqui que a gente faz é de informática, tá? Eu tenho mania de fazer isso. Chama zero lógico, tá? Para diferenciar da letra O no computador, no computador ele tem esse risco aqui dentro do zero para diferenciar o zero da letra O, tá? Então, 1000, número 1000. 1000 anos Jesus reinando com o corpo na terra. E Satanás, ele está o quê? Preso. O diabo está preso no poço, num buraco lá no fundo da terra. Depois de 1000 anos, o Satanás é solto, certo? E ele começa a enganar as pessoas que existem no mundo. E aí então essas pessoas de novo são enganadas e de novo se revoltam contra Deus e vão cercar a cidade de Deus que está em Jerusalém, aquele quadradão lá, né? Não, o quadradão é depois. Bom, cercam lá a Jerusalém e desce fogo do céu. E aí é o último dilúvio, certo? Teve a primeira vez que Deus destruiu o planeta Terra com água, e a última vez que Deus destrói, ele destrói com fogo. Se você olhar hoje o que as pessoas falam sobre apocalipse nuclear, que o país Estados Unidos e o país Rússia, se eles se atacassem numa guerra nuclear, eles têm bombas o suficiente, se eles usassem todas as bombas, eles têm bombas para destruir o mundo às 10 vezes. É a visão científica para uma destruição de mundo, onde o mundo acaba em fogo. Então a Bíblia já fala que o mundo inteiro vai acabar em fogo há 2000 anos atrás, antes de existir a possibilidade que a gente chama hoje, né? Pela ciência de real, porque existe uma possibilidade real hoje do nosso mundo virar uma grande bola de fogo, onde só vai ter rios de lava incandescente, onde não só o ser humano, mas toda a vida na Terra desaparece e o mundo volta àquela situação de pré-formação, quando os asteroides bateram nos outros e grudaram e formaram uma imensa pedra incandescente. Depois essa pedra foi resfriando, e aí foi milhões e milhões de anos, blá 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 blá, e depois virou o planeta. Então, 2000 anos atrás já se falava naquilo que há 100 anos e pouco se fala, a possibilidade, e aqui não era a possibilidade, era a profecia, de que o mundo vai ficar uma bola de fogo, que o mundo vai ser destruído com fogo, certo? E a Bíblia também fala que o mundo já foi destruído com água. Então essa teimosia das pessoas falarem que Deus é amor, que Deus não destrói o mundo, é uma grande ilusão, é uma mentira, é uma ilusão, porque a Bíblia, se é o Deus da Bíblia, se a gente está falando do mesmo Deus, se é o Deus cristão, Deus já
destruiu esse mundo uma vez com água, matou toda a humanidade, só sobrou 8 pessoas que repovoaram a terra, e lá na frente Deus vai destruir com fogo, está prometido, ele já prometeu há 2000 anos atrás. Depois disso, que o mundo foi destruído, vai ter um novo planeta chamado Novo Céu e Nova Terra, tá? Então essa é a doutrina do dispensacionalismo. De acordo com o que vai passando o tempo, Deus lida com a humanidade. Então a humanidade é separada em eras. É igual as eras que os cientistas falam, era geológica, era não sei o que. É a era, então, o povo antes do dilúvio, a era antediluviana, a era pós-diluviana. Então nós estamos vivendo na era pós-diluviana, certo? Então vai ter a era pós-diluviana de novo, que o dilúvio vai ser de fogo, certo? Então novo céu e nova terra. Então cada período da história da humanidade existe algo que marca, existe o dilúvio, existe a vinda de Jesus. Quando Jesus veio e morreu na cruz, iniciou uma era, é o tempo dos gentios, a era da igreja, certo? Esse tempo dura até que a profecia se cumpra, que fala assim, os gentios vão pisar a cidade santa de Israel até que esse tempo termine. Quando esse tempo terminar, o tempo dos gentios pisarem a cidade santa, Israel vai se fechar e só vai ter judeu, não vai ter nenhum gentio lá. Eles vão falar fora todo mundo e vão ter um novo tempo, eles vão purificar o país. Ah, mas isso aí já está dito há muito tempo. Essa doutrina aqui, ela é lá dos anos 1900. Antes de acontecer o quê? De Israel ter voltado a existir, porque Israel voltou a existir de novo lá em 1947. Então essa doutrina aqui, ela ganhou força, porque as pessoas do lado de cá, certo? Presbiteriana, católica, falam assim, não, Israel acabou, essa profecia nunca vai existir, porque Israel deixou de existir. Israel nunca vai existir de novo. E aí passou um tempo, Israel voltou a existir, agora existe 73 anos por aí que Israel está lá no país dele, o povo de Israel voltou para a terra dele. E existe alguma possibilidade, certo? Estou falando de possibilidade real, de que daqui para frente, em algum momento, eles expulsem todos os não judeus e falem que só tem judeu. É o que está acontecendo na Europa. Nós queremos só europeus aqui, deixa de ter imigrante, vamos fazer um muro. Vamos expulsar os africanos que estão vindo aqui, vamos expulsar os muçulmanos que estão vindo aqui, vamos tirar todo mundo. O mundo caminha para esse tipo de situação, Estados Unidos também, vamos fazer um muro. América first, América só para os americanos, vamos fazer um muro. Aí o Biden fala, não vai ter muro. Aí o Trump fala, vai ter muro. E aí vai. Então essas coisas aconteceram no mundo recentemente, existe a possibilidade de acontecer para frente, tá? Uma coisa que tem então, lá voltando para o arrebatamento, é que existe 3 possibilidades de entender o arrebatamento. Existe uma que a igreja, os crentes verdadeiros são arrebatados antes, aqui é o período da tribulação que a gente fala, né? Então existe aqui 3,5, aqui existe 7 e aqui é 0, certo? Então antes do anticristo aparecer, antes de começar a época do domínio do anticristo, que vai durar 7 anos e meio, ou esse arrebatamento secreto pode acontecer aos 3 anos e meio e a igreja passar pela metade da tribulação, ou a igreja pode passar pela tribulação inteira, ou seja, a igreja vai ser perseguida, crentes verdadeiros e crentes não verdadeiros, e somente no final Jesus volta para pegar os crentes, arrebatamento secreto. Aí tem aquela questão, o crente vai subir, certo? E Jesus vai descer, porque ele já vai voltar fisicamente. Então fica meio confuso, é como se a gente sobe, certo? E já desce com um novo corpo, certo? Como é instantâneo, é como se a gente não tivesse saído, né? E outra coisa, a crítica que se faz
é que se o arrebatamento, se a igreja passa pela tribulação, assim que aparece o anticristo, a igreja sabe que em 7 anos Jesus volta, ou seja, tem uma data para a volta de Jesus, certo? Então tem algumas críticas sobre isso. É por isso que a maioria das igrejas acredita aqui, certo? Principalmente essa primeira aqui, tá? Mas eu quero misturar isso tudo, tá? Com o que a gente deu na aula passada. Aqui, essas igrejas que têm a visão pactual, né? Chama aliancismo ou pacto, igrejas que seguem o pacto, que é a aliança também, pactual, certo? Pactualismo. Então, elas não acreditam que Jesus vai voltar para reinar 1000 anos. Elas acreditam que o reino de Deus já está acontecendo na igreja, que o reino de Deus que é falado de 1000 anos é um reino, a palavra 1000 anos é um símbolo, então o reino de Deus já está sendo vivido, é a igreja. Jesus reina no céu e reina nos corações das pessoas, e eles interpretam que Satanás está preso. Satanás está preso, certo? Então, não acredita em milênio, e o diabo, certo? Satanás, ele está atualmente preso. Então eles vão dizer assim: esse negócio de falar eu te amarro, expulsar demônio, não existe. Satanás está preso, certo? Ou o poder dele está muito limitado, por isso que a gente não vê mais demônios hoje em dia. Essas são as explicações, as visões dessas pessoas aqui, certo? Dessa crença aqui. Satanás está preso. Quando acontecer, né, da igreja governar o mundo inteiro e tudo, aí vai ter o final, o apocalipse e tudo mais. A gente vai entrar nisso aqui agora. Eu quero misturar então essas duas teologias aqui, aliancismo e dispensacionalismo, com o calvinismo e o arminianismo, tá? Então, é bem interessante, tá? É bem interessante as coisas. A gente vai fazer uma confusão aqui, tá? Qual que é a confusão? Quando eu falo de aliancismo, quando eu comecei a falar com os irmãos há 2 anos e pouco atrás, né? A gente fala de ter um relacionamento com Deus, de ter uma aliança com Deus. Isso aí parece uma teologia da aliança. Só que o aliancismo, ele é aquele lado do calvinismo. Aquela igreja que defende o aliancismo, certo? A presbiteriana, a católica, por exemplo, eles têm esse negócio muito forte pro lado do calvinismo. O que é que o calvinismo prega? Ele fala sobre a eleição, certo? Que, por exemplo, eles falam em eleição incondicional, certo? E isso daqui, eu não dei o nome, mas isso daqui, no calvinismo, é a tal da predestinação. Tá? Então vamos relembrar o calvinismo. Depravação total, certo? Eleição incondicional, depravação total. O que mais que a gente falou? Graça irresistível. Graça irresistível. O que mais? Tem expiação. Limitada. E tem perseverança dos santos. Quando a gente fala em aliança,
a gente tem aquela ideia de troca, né? Eu vou cumprir certas responsabilidades com fulano de tal, e fulano de tal vai também, é um pacto, né? De duas vias. Eu faço algo por você e você faz algo por mim. Então, a aliança que Deus estabeleceu com Abraão é o pacto de sucerania. É um pacto que existia na antiguidade. Então, tinha uma tribo maior, tinha uma tribo menor. A tribo maior abarca, coloca a tribo menor sobre proteção e fala: vocês vão ser meus servos, meus escravos, vão fazer parte da minha tribo e eu vou proteger vocês. Vamos fazer um pacto, e esse pacto tem um selo, tem uma marca tribal. Aí tinha diversas marcas tribais. A marca tribal que foi usada em Abraão foi a circuncisão. Então a circuncisão é a marca da aliança, é o selo, é a prova de que Abraão passou a pertencer à tribo de Já, certo? Por isso tem uma banda, eu já falei várias vezes, tem uma banda de reggae que se denomina tribo de Já. Abraão passou a ser a tribo de Já. Já é o nome, o nome diminuído de Deus, né? Está escrito lá nos Salmos, Já, certo? Ou Yah, certo? Nome de Deus. O nome de Deus é Yahvé, certo? Então Abraão passou a pertencer à tribo de Yahvé. A prova é a circuncisão, a marca da aliança. Tem aquela musiquinha que fala marca da aliança, eu tenho a marca da aliança. Então o pacto tem direitos e tem deveres. Direito de proteção, responsabilidade de submissão e de adoração, né, a Deus. Isso é um pacto. Só que a teologia pactual, ele dá um pacto de predestinação. É um pacto onde você faz parte, como se Deus fizesse tudo naquela parte. É uma aliança de Deus com o povo. Deus faz tudo, certo? Então, expiação, graça, tá? Eleição incondicional, e obriga a pessoa a perseverar. Ele é diferente, às vezes a gente tem a ideia de que você tem que se esforçar para permanecer no pacto, porque é o que diz aqui a teoria das alianças, dos pactos. Mas no calvinismo, você não tem que se esforçar, você se esforça obrigatoriamente. Você é escolhido, você é eleito, você não tem que... Aquele que perseverar até o fim será salvo. Você persevera, você é eleito. Então é diferente da nossa ideia de aliança, né? Da possibilidade de quebrar a aliança. Aqui não tem a possibilidade de quebrar a aliança. No calvinismo não tem a possibilidade de você desviar. Você persevera, porque Deus obriga você a perseverar, certo? Então não tem a possibilidade de perseverar. Então fica meio confuso a gente pegar o calvinismo, né, e jogar para o lado da teologia pactual, porque a ideia de pacto é aquele negócio de observar a lei de Deus e permanecer nos caminhos de Deus, da lei de Deus, para não sair do pacto, certo? Mas o calvinismo está ali, né? É meio contraditório. O arminianismo... Pastor, Paulo fala sobre o herdeiro, também não entra nessa questão aí, dessa teologia aí? Entra tudo. Porque se você é herdeiro, automaticamente você faz parte, é dono, diretamente, sem esforço. Exatamente. Entra tudo. Então, vamos mudar aqui para arminianismo. O arminianismo, ele faria mais sentido, combina mais com a teologia pactual, certo? Porque a eleição, lá no arminianismo, ela é condicional, certo? A expiação, ela é para todos, né? Ilimitada. A graça é resistível,
você tem liberdade de escolha. Então, aqui a graça, você pode escolher permanecer ou não. Você pode escolher permanecer ou não. Você tem que aceitar o sacrifício ou não. Você não é pego ali. Você tem que escolher Jesus. A eleição, Deus escolhe você através da sua fé. Tem mérito, fé. Fé é mérito aqui. Deus te escolhe através de que Ele olhou lá no futuro, viu que você creu em Jesus e lá no passado, então, Ele pega e coloca seu nome no livro da vida. A eleição tem uma condição, uma questão. Se você teve fé. A expiação, ela é para você se você crer. A graça, ela pode e não pode ser resistida, certo? Tem um se. Se a pessoa não resistiu ao Espírito Santo, ok. Se ela resistiu, não ok. Se ela permanecer, tem um enorme se, certo? E a depravação total, aqui não tem si não, aqui é um fato, naquele arminianismo clássico, certo? Então esse arminianismo, ele combina mais com a teologia de uma aliança, né? Aquela ideia de pacto, certo? Então o que é a teologia da aliança? Vamos explicar direitinho, mais detalhadamente. A teologia da aliança é assim: o que vai acontecer? De onde que vai surgir esse negócio? Deus fez a aliança com o povo de Abraão, com Abraão, certo? Começou lá com Abraão. Que é o pacto de suceraria. Acho que é assim que escreve. Tá? Certo? Sucerania. Primeira aliança. Em Moisés, Deus confirmou a sua aliança, deu o decálogo. São as 10 mandamentos, certo? Que é a tal da lei, certo? Quando ele veio para a igreja, certo? Essa sucessão, isso aqui não muda. As pessoas estão sendo só confirmadas. Abraão, pai da fé, povo de Israel. O povo de Israel vai perder 10 tribos, vai ficar só a tribo de Judá, os judeus. É a época que Jesus chega, mas ainda é os descendentes de Abraão. E em Jesus, que é o novo Moisés, começa o tempo da graça. Só que esse tempo da graça é uma aliança. É a aliança da graça. É a renovação da lei. Não. Calma aí que eu vou explicar. Você tem uma lei, certo? A lei está ligada, a lei é a constituição de um povo, certo? Em Jesus, o povo não deixa de ser povo, o povo está sempre sendo o mesmo. Aqui está sendo a mudança. O povo é sempre o mesmo. Deus está mudando a aliança, tem uma marca tribal, acrescenta leis. Vem a época da graça. Na época da graça, essa lei, certo? Ela é trocada por uma versão espiritual. Qual que é o selo na época da graça? É o Espírito Santo. A marca da promessa. Se você tem o Espírito Santo, você é do povo de Deus. Se você não tem o Espírito Santo, você não é do povo de Deus. Ok? Está todo mundo acompanhando? Foi trocado o símbolo. Não é na carne. A circuncisão é no coração, Paulo fala. Certo? Então o Espírito Santo é a marca da promessa. O país, o povo, certo? O povo é o mesmo. Mas o país, ele deixa de ser nesse mundo
e passa a ser no mundo espiritual, no céu. E lá em Hebreus vai estar falando assim: porque você não chegou, né, a um monte fumegante, mas a Jerusalém celestial, né, a milhares e milhares de santos, etc. E a lei, os 10 mandamentos, certo? Os apóstolos vão resumir, está escrito lá realmente, desse jeitinho que eu vou falar. Tudo se resume em uma só questão: você vai amar o seu próximo como a si mesmo, porque quem ama o seu próximo não adultera, não dá mau testemunho, não rouba, não mata. Então a lei, ela saiu de uma coisa de país física, de crimes, porque a lei aqui, essa lei aqui religiosa e a lei civil, uma coisa só. Por isso que você pode falar assim que é a constituição de um país, certo? Aqui não tem separação entre religião e Estado. Pecado aqui na lei é a mesma coisa que crime. É tudo uma coisa só. O pecado é punido com o rigor da lei, pena de morte, apedrejamento. É lei do país. Pecado e religião e Estado é uma coisa só. Pune com a morte, é crime. Se você for lá na Bíblia e ler lá, trocando a palavra por crime, vai dar na mesma. O crime é cometido contra Deus e contra o próximo, certo? Mas Davi, por exemplo, ele vai falar, quando ele peca contra o próximo, eu pequei foi somente contra Deus, porque o crime que você comete contra o próximo na lei, ele primeiro é contra Deus, certo? Graça, essa lei toda, ela vem aqui para a questão de espiritual, princípio, amar o próximo, tá? A gente chama de lei moral. É para guardar o sábado, a lei civil do país? É para usar barba, para usar roupas, uso e costume? Essa máscara, ela caiu. Tem calendários, tem comidas? Não, isso tudo caiu, certo? A essência continuou, o princípio da lei. Então a lei, ela é assim, vamos lá de novo. Jesus, eu falei dos apóstolos, eu vou falar de Jesus. A lei e os profetas se resumem em tudo, né? Tem um versículo na Bíblia que vai falar isso, que Jesus fala isso. Tudo se resume em quê? Assim como vocês quereis que os homens os façam, fazei vós também a eles. Essa é a lei e os profetas. Jesus falou isso. É um princípio. Ela não te dá os pormenores. Quando você for fazer isso, você vai pegar tal quantidade, você vai pegar tal animal, você vai cortar um animal, você vai levar. Não tem os detalhes. Consciência. Você tem que saber aplicar o princípio. Não tem regrinhas detalhadas. Existe, um princípio. Assim como que você quer ser tratado, você trate o outro. Se você quer respeito, respeite. Certo? Respeite. Senão você vai, ouvir. Fala o que quer, ouve o que não quer. E por aí vai. Princípios. Então Paulo vai falar: ao sem lei, como se sem lei eu estivesse, não estando, na verdade, sem lei, mas debaixo da lei de Cristo, certo? Lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo? É essa que a gente está falando. Paulo vai usar outro nome, lei da liberdade, E vai usar vários nomes para descrever essa época da graça, certo? Onde você é salvo pela fé em Jesus. E lembrando que lá no Antigo Testamento também Abraão foi salvo pela fé, justificado, pois, pela fé, certo? Não tinha lei na época de Abraão, não tinha os 10 mandamentos, certo? Então nós vivemos nessa época de novo. Aí
vem a doutrina da Assembleia de Deus, que é arminiana, certo? Que diz: você precisa perseverar, porque você pode sair da igreja, você pode abandonar a fé, você pode apostatar, você pode perder a fé, porque você tem que permanecer na aliança, porque se você não guardar as leis de Deus, que são o que? Não é para beber, né? Quais são as leis de hoje que os crentes seguem? Não é para beber, não prostituir. As leis dos crentes, certo? O que mais? Roubo, mentiras. Não é para roubar. Crente não é para roubar. Não é para adulterar. Não é para mentir. É os frutos da carne, né? Tem lá em casa. Certo? Não é para quê? Não é para isso, não é para aquilo. Existe lei. Certo? Para todos os efeitos, existe um comportamento que Deus espera que o crente tenha, que é a tal da santidade. Isso aqui se resume em santidade. Se você é crente, você pratica isso, é o que te define, é o que o pastor acabou de falar aqui, quando ele abriu a escola dominical. A árvore boa tem frutos de santidade, ela não pratica essas coisas, não é venenosa. A árvore má é venenosa, não tem santidade, certo? Então, para todos os efeitos, nós e o mundo sabe que existe um modelo para ser seguido de crente. Crente é isso. Você é cobrado até pelo não crente. O não crente espera que o crente não se prostitua, que o crente não beba, que o crente não minta, que o crente não roube, que o crente não adultere, que o crente não mate, que o crente não seja violento. Se espera um comportamento diferenciado, um comportamento voltado à obediência a Deus. Nós professamos que seguimos a Cristo, que era manso, humilde, e a sociedade olha e espera que a igreja seja assim, ok? Então, nós estamos falando da doutrina da Assembleia de Deus, que segue o arminianismo, certo? Então, você pode fazer ou não fazer, a opção é sua. Se você está na igreja e segue, você guarda a santidade. Se você não guarda a santidade, você está fora da igreja, você é excluído da igreja, você deixa de fazer parte do hall de membros, porque dentro da igreja é lugar dos santos. Se você quer fazer o que você faz lá fora, você vai ficar lá fora. A igreja, o grupo vai te excluir. Tem lá o grupo do WhatsApp, né? A regra aqui é que você não pode, você pode falar o que você quiser, mas você não pode ofender. No dia que você ofender, começar a xingar uma pessoa, falar que ela é cachorro, que ela é vadia, que ela é não sei isso, não sei aquilo, você vai ser excluído do grupo, certo? Acontece o tempo inteiro na sociedade, existe uma regra nos grupos, normal. Então, nós estamos falando disso. E se você está fora do grupo, você não está guardando a aliança. Você apostatou da fé, você abandonou a fé, você perdeu a salvação. Porque a salvação consiste em permanecer na aliança. No Antigo Testamento, povo de Israel, povo judeu, o que acontecia? É aquilo que o irmão Moisés estava falando, né? O filho nasce, ele é herdeiro, tal, mas ele é igual ao escravo, até que ele receba a herança, tal. Isso daí faz parte da mente do povo hebreu. Por quê? O povo hebreu, certo? O povo hebreu, israelita, judeu, certo? O povo de Deus lá no Antigo Testamento, eles tinham uma coisa, eles já nasciam salvos, porque eles eram
salvos por descendência. Então, você nasceu judeu, você só tem que permanecer na aliança. Guardar, por isso na Bíblia está falando, guardar a aliança. Você já está andando com Deus. Você nasceu, você está andando com Deus. Permaneça na aliança, guarde na aliança. Então o esforço lá no Antigo Testamento para o povo judeu é não cair da graça de Deus, não sair da salvação, não sair do reino de Deus, que é o povo de Israel, povo de Deus. Não deixar de fazer parte do povo de Deus. Se você guarda a santidade, se guarda a lei de Deus, você faz parte, você permanece. Senão você cai. De novo a palavra queda, você cai, você sai fora, você perde a salvação. Você nasce salvo, mas você pode perder se você não permanecer na aliança. No Novo Testamento, o nosso movimento como igreja é o quê? A maioria da igreja é gentio, é entrar. A gente tem que entrar porque a gente está fora, a gente não é povo. Não povo, Paulo fala. Antes não erais povo, mas agora sois povo. O movimento é de entrar. Entrar. A grande dificuldade é entrar. Lá, para quem já está, a grande dificuldade é permanecer. Então existem esses dois ângulos de visão. Por isso a gente fala, salvai-vos dessa geração perversa. Só que aqui, no Novo Testamento, Paulo vai falar que Deus derrubou a parede de inimizade que separava judeu e não judeu. E agora está todo mundo no mesmo nível, todo mundo fora do reino. E o judeu também tem que entrar para o novo reino de Deus, que é a igreja. Ou seja, qual que é o povo de Deus agora? Deixou de ser Israel aqui, entrou aqui igreja, mudou o nome. A igreja nasce na raiz que é Jesus, ela é de sangue judaica, certo? A salvação vem dos judeus. Mas todo mundo, judeu ou não judeu, todo mundo está fora agora. E todo mundo tem que entrar. Está todo mundo fora. Nivelou todo mundo por baixo. Todo mundo é gentil. Se você é judeu, você não é porque você é judeu que você está salvo mais. Acabou. Isso aí era Moisés, era Abraão. Acabou. Para você merecer a salvação, você tem que reconhecer o Messias, Jesus, que substitui Moisés. Então, de novo, você tem que contrair um novo pacto. Porque aquele pacto, o antigo pacto, acabou. Você tem que entrar na nova aliança e permanecer, perseverar, tá? Então todo mundo tem que entrar aqui. Então eu estou ensinando a essência da teologia para os irmãos, tá? Então todo mundo, judeu, não judeu, povo, que era povo, certo? Povo judeu. Todo mundo nivelado por fora, todo mundo tem que entrar aqui, na nova aliança. Aqui, Israel, aqui ó, já não tem mais direito, perdeu o direito. Eles rejeitaram a Cristo, perdeu o direito. Então essa igreja, no aliancismo, ela substitui o povo de Israel. Não existe mais Israel, existe apenas igreja. O povo de Deus, chama Israel de Deus, é a igreja. Todo mundo tem que entrar na igreja. Isso é a doutrina pactual, do aliancismo. E, teoricamente, não o calvinismo. Não deveria ter a ver com o calvinismo, porque você teria que guardar uma aliança. Porque aliança significa você cumprir suas obrigações. Se você não cumpre obrigações, você quebra a aliança. Uma aliança pode ser quebrada, certo? Mas tem as promessas de Deus. O que faz as promessas de Deus que confunde tudo, né? A promessa de Deus, quando Deus fala com o povo de Israel da nova aliança, lá no Antigo Testamento, quando ele está prometendo que vai vir uma nova aliança, que ele vai fazer novas todas as coisas, ele fala que essa aliança nova
não vai ser igual a aliança antiga. Ele vai escrever essa aliança no coração, na mente das pessoas, para as pessoas nunca mais desviarem. É como se Deus obrigasse a pessoa a permanecer na aliança. E isso daí é a característica da nova aliança, tá? Deus, ele fala, vou tirar o coração de pedra, o coração desobediente, e vou dar um coração de carne, inclinado para me obedecer, certo? Então ele tira o coração de pedra e dá um coração novo, de carne. Jesus vai chamar isso de novo nascimento, certo? Deus, ele tinha a lei escrita em tábuas de pedra. Eu vou fazer aqui as duas pedrinhas com as leis escritas. Ele vai agora escrever a lei dentro do coração, da consciência das pessoas, para nunca mais desviar. E ele fala que essa aliança antiga foi invalidada, mas essa nova aliança as pessoas não vão mais conseguir. E isso daqui, quando se fala dessa característica de você não conseguir deixar de obedecer, isso aqui é parecido com o calvinismo, certo? Por quê? É uma coisa que te obriga, certo? Então nós falamos lá no domingo passado que você tem livre-arbítrio antes de aceitar Jesus, mas depois que você aceita Jesus, você vira calvinista, porque você perde essa liberdade, porque Deus te obriga a você ser diferente. Aí vem aquela questão, mas na Bíblia não fala que eu tenho que seguir a lei de Deus? Irmãos, acrescentai a fé, a piedade ao conhecimento e não sei o que. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Irmãos, irai-vos e não peguei. Está dando ordens, está dando orientações. Faça isso, faça aquilo outro. Mas também fala ao mesmo tempo que é Cristo que opera em vós, tanto o querer, a vontade e o realizar de fato. Ou seja, é para eu fazer alguma coisa ou é Deus que vai fazer? É confuso isso. Isso na Bíblia, na teologia, alguém deu um nome para isso daí de, aqui, né, velha aliança, é o pietismo, e aqui, quietismo. Aqui você é ativo, você tem que fazer as coisas. Aqui você é passivo, você sofre ação. Deus é que faz. Então a Bíblia tem essas duas orientações ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que Paulo e Tiago falam de dois ângulos, né? Alguém vai falar que Paulo e Tiago, eles falam de pontos de vista diferentes para a mesma coisa. Então Paulo está olhando daqui para lá, certo? E Tiago, quando ele fala da fé, ele fala daqui para lá. Então Paulo fala, você é salvo pela fé somente, né? E não pelas obras, nada de obras. E Tiago fala, você é salvo pela fé e pelas obras. Parece que a Bíblia é contraditória. Então o que acontece? Tiago, ele argumenta assim, Abraão foi salvo pela fé? Foi, Abraão teve fé. Mas a fé, ela tem que ser materializada. A fé não é uma coisa de teoria, da boca para fora. Então Abraão materializou a fé dele pelas obras. Quando é que foi que Deus falou que Abraão creu? Quando é que foi que Deus chegou e falou, esse cara aí realmente está comigo? Deus estabeleceu um teste. Ele falou, Abraão, sacrifica para mim o seu filho. Deus não estava mandando de fato Abraão sacrificar o filho, igual tem os ateus que falam. Deus resolveu testar Abraão. É um teste. Deus queria ver se Abraão confiava nele, e a palavra fé é confiança, ou não. E Abraão confiou. Como que Abraão confiou? Qual que é a prova
porque tem que materializar, não é da boca para fora. Abraão provou que tinha fé quando Abraão foi lá na montanha, colocou o filho dele em cima, tirou a faca e ia matar o filho dele. Aí o anjo praticamente segurou a mão. O anjo não segurou a mão, mas o anjo gritou para Abraão: não, para. E agora eu sei que você realmente está com Deus. Então, a fé não é da boca para fora, a fé tem que ser materializada. Volta lá na Assembleia de Deus. Você diz que tem fé, então você não rouba. Você diz que tem fé, você não mata. Você diz que tem fé, você não bate nas pessoas com violência, nada de violência. Você diz que tem fé, então você não mente. Você não fala mal, você não prostitui, não adultera, não enche a cara, certo? Você tem santidade. É a prova que você tem fé. A fé tem que ser materializada. E Tiago fala: irmãos, de que adianta a pessoa dizer que tem fé, que é religioso, e ele vê o irmão passando necessidade, e ele fala: vai em paz, Deus te abençoe. E não dá para a pessoa o que comer e o que vestir. É uma hipocrisia que Jesus combateu o tempo inteiro. Hipócritas. Hipocrisia é aquela cera, né? Você pega um vaso, uma coisa falsificada. Você vê lá o vasinho de barro, né? Um copinho de barro lá, né? E aqui eu vou fazer uma xícara, certo? O café aqui, está na hora de tomar café, certo? E essa xícara, ela está rachada, ela está toda trincada aqui. Aí eu vou vender para você, só que eu sou brasileiro, eu quero levar vantagem, então eu passo cera e pinto, dou um tapa nela, ela vai ficar novinha. Cara, isso aí acontece direto com o carro, a pessoa não sabe, né? Dizem que tem um teste que você tem que pegar, acho que um ímã, e encostar na lataria do carro. Se o ímã não ficar grudado, é porque o carro está cheio de massa, né? Confirma aí, essa é o teste? Faz um carro antigo, sim. Carro antigo, né? Serve para carro antigo. Então, o pessoal é safado, é ladrão. O nosso país tem tradição de ser espertalhão, de passar a perna dos outros. Os estrangeiros chegam aqui, né? Orientação: não seja enrolado. Brasileiro vai querer te enganar. Pode falar. Pastor, mas e a materialização da fé num copo de água, numa peça de roupa, uma coisa desse tipo, também é válido isso? Calma que a gente chega lá. Então, voltando na questão aqui. Aí, eu dou um tapinha lá, fica tudo bonitinho, né? Maquiado. Contas públicas maquiadas, né? Brasil, né? Vendi para você. Aí você colocou o café bem quente, pá, estoura na sua mão. Certo? Isso é ser hipócrita. Então, uma pessoa hipócrita, certo? Ela é uma pessoa falsa. Não está inteiro, esse negócio aqui não está legal. Na hora que vem a aprovação, o negócio, certo? Então, falai a verdade, falai de tal maneira e de tal maneira proceder. Está escrito na Bíblia, no Novo Testamento. Sim, sim e não, não. Jesus ensinou. Não é para ser hipócrita. É sim, sim e não, não. O que passar disso provém do maligno. Nada de ficar maquiando as coisas. Ou você é, ou você não é. Certo? Então, é desse ponto de vista que Tiago está falando. Por isso que está citando obras, tá? Então, irmãos, muito diferente do que a gente ouve aí nas igrejas, aí, esse pessoal aí todo bonitinho, todo arrumadinho aí de cabelo penteado, né? Roupa bonita, né? Os caras falam muito bem, os caras são engraçados, né? Tudo nos esquemas.
eu falo, para de prestar atenção na aparência, né? Porque a aparência engana demais, né? A aparência engana, certo? Então a questão, o pessoal usa esse argumento que eu estou falando para a questão da fé, principalmente o ateu. Me prova que Deus existe. Se Deus existe, tem que ter o sobrenatural. Então muitas igrejas usaram esse argumento aí, olha, que é onde eu estou querendo chegar, né? Olha, aqui tem um Deus verdadeiro, aqui eu oro e a coisa acontece. Aqui tem fé de verdade, porque a coisa acontece. É assim que funciona no mundo espiritual? Não. Por que não funciona desse jeito? Porque eu já expliquei para os irmãos que a fé é relacionamento com Deus. Fé é isso. Fé não é um poder. Eu tenho fé, então as coisas acontecem. Não, fé é um relacionamento com Deus. Eu me relaciono com Deus. Se Deus achar graça em mim, se Deus for com a minha cara, Ele vai me prover, segundo o ponto de vista dele, aquilo que é bom para mim. Ele pode me atender ou não. Fé não é garantia nenhuma de que você vai orar e vai ser atendido. Porque Deus é um relacionamento com Deus. O relacionamento é entre pessoas que têm ideias diferentes, que têm pensamentos diferentes. É uma negociação. A aliança é uma negociação. Você pode receber um sim, pode receber um não. Você tem que conversar com Deus. Deus vai fazer o que Ele quiser. O importante é que, independente do que for, certo? Todas as coisas cooperam para o bem. Porque o ponto de vista é que Deus é amor e que Deus, tudo que Ele faz é bom. Então você não chega para Deus e fala, eu quero isso. Você chega para Deus e fala, olha, eu gostaria disso. Olha o que Jesus orou. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus colocou, é uma negociação. Olha, eu gostaria disso, mas se não for possível, seja feita a sua vontade. É assim, humilde. Senão, ele te mata. E eu não estou brincando quando ele te mata, eu estou falando sério, tá? Eu estou falando sério, mas as pessoas duvidam, né? A pandemia está aí para provar. Tem gente que não consegue entender. Na Bíblia, na história da humanidade, sempre houve de 100 em 100 anos uma pandemia, né? É uma coisa que sempre está acontecendo. Guerra sempre está acontecendo. A Bíblia falou que sempre vai acontecer. Vai haver pestes, vai haver terremotos em vários lugares, vai haver guerras e rumores de guerra. Está escrito há 2000 anos atrás. Deus determinou que vai ser assim. Não é que Ele quer, mas Ele permite que seja assim. Então, não adianta vir com a teoria da conspiração, que foi o chinês, que foi isso, foi aquilo outro, e que vai ter uma vacina que vai resolver. Deixa de ser burro. Como que você vai resolver alguma coisa espiritual com uma coisa física? O ser humano agora é mais poderoso do que Deus? Vocês acham que vocês estão em paz porque vocês conquistaram a paz com armas? Está em paz porque Deus quer. Na hora que Deus tira a paz, e Ele recentemente tirou a paz da terra, certo? Eu sou uma pessoa que eu me considero um pouquinho inteligente. Eu fico assim horrorizado. Eu falo, todo mundo ficou louco, o vírus da Covid afetou o raciocínio das pessoas, porque logo após as pessoas começaram a fazer coisas idiotas. Como é que é o nome da... O ditador coreano está jogando míssel toda hora lá no Japão. Ele não sabe que os Estados Unidos pode jogar uma bomba só e acabar com todo o país dele? Ele está louco.
Mas as pessoas ficaram loucas. Está todo mundo procurando se matar, sem motivo nenhum. Não é melhor viver em paz? Então, é espiritual o negócio. Não adianta ficar fazendo, né, coisa, isso, aquilo, aquilo, não vai resolver. O que está determinado vai acontecer, certo? Bom, mas voltando. O que eu ia falar mesmo? Sim, isso aqui. Tudo isso eu só queria chegar nesse ponto aqui. Então lembra que eu fiz um desenho para os irmãos, que era assim, a cruz de Cristo, aí cá no final da humanidade vem um meteoro, destrói tudo, todo mundo morre. Então eu vou criar aqui uma igreja fictícia, vamos chamar essa igreja de igreja A, tá? Então a igreja A, certo? Essa igreja, ela acredita o seguinte, que tem uma religião, tem um Deus que criou o mundo, lá no início, em determinado esse Deus mandou o Filho dele para salvar, certo? E um dia o mundo vai acabar. Quando acabar, aí vai ter lá o julgamento. Então Deus vai separar as pessoas em dois grupos, vai ter o trono de Deus, certo? A cadeirinha aqui, vamos desenhar a cadeirinha aqui, certo? O trono de Deus. E esse é o juízo final e tal. Depois as pessoas vão para o céu e as outras pessoas vão para queimar lá no inferno, tá? Então, é isso. Aí eu vou acrescentar mais algumas coisas aqui. Esse pessoal aqui dessa igreja aqui são veganos, eles não comem carne, veganos. Pronto, crio uma religião bem diferente, certo? A gente tinha falado da questão da prova das coisas, do diabo estar preso. Então esse pessoal aqui acredita que aqui, a partir de que Jesus foi preso, o diabo, a partir de Jesus veio salvar, o diabo está preso. O que existe de maldade é pecado. A culpa unicamente é pecado. O diabo está preso. E outra coisa que eles acreditam, eles são cessacionistas. O que é isso? Significa que quando Jesus veio, que é a morte de Jesus, né, que é o nascimento de Jesus, a gente faz aquele símbolo lá da estrelinha, né? Nasceu, né? Morreu. Nesse período que Jesus estava vivo, ocorriam os milagres. Milagres. E após a morte de Jesus, esses milagres ficaram até um pouquinho aqui. Esse é o período apostólico. E aí acabou, nunca mais teve o sobrenatural. Porque o sobrenatural era só para fundar a igreja. Não tem essa de Espírito Santo, não tem falar em línguas, não tem nada, não tem milagre, não tem cura. Ninguém ressuscita mais, cego não volta a ver, surdo não volta a ouvir, ninguém volta a andar. Todo mundo que acredita nessas coisas são crendices. Certo? São pessoas que são enganadas então essa igreja aqui é uma igreja séria, uma igreja que usa a cabeça, uma igreja racional, e as outras igrejas que existem, que são as igrejas B, C, D, E, F, G, etc., todas as outras que pregam esse negócio, elas estão erradas, que o povo que acredita nessas coisas está errado, está enganado. Porque essas coisas espirituais foram só num período da história da humanidade, só para fundar a igreja. O Espírito agindo, o Espírito Santo cessou. Essa igreja que tem uma visão muito racional da vida. E essa visão aqui de fim de mundo, eles não acreditam num meteoro, né? Mas que o mundo vai acabar um dia. Ela é bem junta com o ateísmo. Um ateu vê que o mundo vai acabar de alguma forma, e um cristão dessa igreja A acredita que o mundo vai acabar de alguma forma. Eles são muito ciência, eles são intelectualizados, não tem crendice com eles, eles são top. As doutrinas são muito racionais. Então isso aqui é uma forma de igreja. E aí as outras igrejas vão falar talvez que esse pessoal aqui é frio espiritualmente, porque eles são muito racionais. E esse pessoal aqui vai falar, eu sou bom porque estou usando a cabeça, eu sou inteligente, eu interpreto corretamente.
Então são visões de mundo diferentes. E essas igrejas entram em conflito, existe uma briga entre as pessoas que veem a vida de um jeito e as pessoas que veem a vida de um outro jeito. Certo? Eu queria mostrar isso aqui, tá? Não quero colocar o nome de uma igreja X, porque eu não estou lutando contra uma igreja X, eu não quero brigar com uma igreja X. Aqui é uma nuvenzinha, né? Aqui não estou parecendo uma nuvenzinha. Certo? Não é essa a questão. A questão que eu quero criticar é uma visão de mundo. É um crente secularizado, que ele mais parece um ateu. Ele acredita muito pouco, a fé dele é muito pequena. Ele tem uma visão muito racional das coisas, que não dá para você ver muita diferença entre o fim de mundo. Então, como eu falei várias vezes, né? Aqui acabou o mundo, certo? Como não tem milagre, não tem nada para provar a existência de Deus, nesse período aqui, o que diferencia esse crente da igreja A para um ateu é meramente uma questão de religião. Não tem como provar Deus. Eu acredito. O que diferencia esse crente de uma pessoa que acredita em fadas? Nada. É uma crença que está na mente da pessoa, é subjetiva. Então, de fato, a humanidade aqui não sabe da existência de Deus, porque não tem sinal nenhum. Quando morre todo mundo e a pessoa ressuscita, ou volta, está lá as alminhas lá diante do trono de Deus, aí, nesse momento aqui, certo? É que vai se descobrir que existe céu, que existe inferno, que existe Deus, e que aquelas pessoas que estavam seguindo a religião estavam fazendo certo. É um cenário desse que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês, que existem pessoas que têm esse tipo de mentalidade. Ele está dentro das igrejas, mas ele não acredita de nada, de fato, em muita coisa. Ele acredita muito pouco. Ele segue uma religião para ele ter uma religião, porque vai que Deus existe. Vai que Deus existe. Quando eu morrer ou quando o mundo acabar, pode ser que do outro lado tenha alguma coisa. E se eu seguir essa religião aqui, eu vou estar beneficiado lá do outro lado. Ele é um crente muito racional. E esse crente aqui, ele é vegano, né? Ele não come carne. Mas ele poderia tirar essa palavra vegano, ele poderia comer carne, ele poderia fumar, ele poderia beber. Porque não tem um sobrenatural para punir ele. É uma questão de escolha, tá? Então existe esse tipo de pensamento a respeito da vida cristã. Existem pessoas que têm essa frieza espiritual de pensar que Deus não age na história da humanidade em momento algum, que o Apocalipse é um livro simbólico, que nada do que está escrito ali é verdade. Então é muito fácil, não tem esse negócio de anticristo, isso aí é uma coisa lá do Apocalipse, é fictício. Então, se aparece uma pessoa falando, eu vou implantar o chip, pode implantar, eu aceito colocar o chip. Por quê? Porque esse negócio de não querer colocar o chip é teoria da conspiração, é um entendimento errado da Bíblia. É um entendimento errado. Eu sou pela ciência, eu sou uma pessoa entendida, esclarecida. Eu sou inteligente, certo? Então, a Bíblia, o Apocalipse, ele é uma carta que foi escrita lá, o código 666, na verdade ele significa o nome Nero, que era o governador daquela época, certo? Que perseguiu os crentes.
Então o anticristo já está determinado lá, é um Nero, só que é uma carta da época da ditadura, para ninguém perceber que estava sendo falado contra o Nero, coloca um código 666. Eles têm essa visão. São pessoas que creem assim. Então não vai ter anticristo, Satanás já está preso, o que tem aí, né? A pessoa começou a se debater, é problema psicológico, vamos dar remédio para a pessoa. Crentes falando isso, ele não vai orar para expulsar demônio, não existe esse negócio, é doença mental. Eles são secularizados, eles têm uma visão muito mundana. Vacina, vamos tomar vacina. Ele não questiona, ele não tem nada que possa questionar, que possa ter um agir vindo ali do diabo, porque o diabo está preso. Não tem o mal, é tudo uma questão de entendimento, tá? E os outros todos são fanáticos, os outros crentes todos são fanáticos, são os tolos, são conspiracionistas, são burros. São burros. Essa igreja, esse modelo de... não é uma igreja, está dentro de diversas igrejas, pessoas que estão dentro da igreja, vê o outro falando em línguas, ele finge falar em línguas, mas ele não fala, porque ele não acredita naquilo de fato. Ele só quer ficar de boa, não quer que seja incomodado. Existe uma coisa aqui também, vamos acrescentar mais um sal aqui. Não acredita no Apocalipse, não acredita no Gênesis. Eles acreditam na evolução. Pode isso? Pode. Se eu não me engano, no islamismo, o pessoal não tem problema nenhum em acreditar na evolução. Porque lá o Gênesis, ele é um mito. Ele só está ensinando que existe um Deus criador. Você tem que pegar o princípio. Você espiritualiza tudo. Olha, não é que a Bíblia está em oposição com a ciência, é a gente que está entendendo errado. Lá no Gênesis, aquilo lá foi escrito, certo? Há 4.000 anos atrás, aquilo ali é só uma visão de mundo. Ele falava que a Terra era plana, né? Que a Terra estava assim, um pedaço de terra como se fosse uma pizza, tem umas colunas aqui e tem um domo aqui de vidro. E o mundo era nisso, né? Então aqui tinha água, aí quando Deus fez o dilúvio, Deus abriu aqui um buraquinho aqui, e começou a cair torrentes de água e o mundo foi inundado. Então essa visão aqui não serve para a realidade. Tudo que está escrito lá na Bíblia, lá no Antigo Testamento, tem muita coisa que você tem que filtrar, certo? Então aqui você vai entrar aqui numa teoria de construção da Bíblia, que é uma teoria chamada documental. De que a Bíblia foi escrita lá no exílio na Babilônia, todo o Antigo Testamento foi editado e editado e editado. Aí você tem lá Isaías versão A, Isaías versão B. Não é o mesmo Isaías que escreve o tempo inteiro, você consegue perceber a diferença entre um e outro. Então eles não acreditam no Antigo Testamento de fato. Tem muitos judeus que não acreditam no Antigo Testamento de fato. Eles tratam a coisa como uma tradição. Então existe nesse mundo, quando a pessoa entra numa faculdade, ele vai encontrar coisas desse tipo, vai ser questionado, ele começa a ter uma fé mais racional, mais fraca. A fé dele é provada, porque tem muita coisa de história, de geografia, de ciência para derrubar a fé da pessoa. E aí ele vai ser um crente tipo A, muito inteligente, certo? E muito pouco espiritual. Muito pouco espiritual. Então, esse crente aqui, ele vai comprar aquilo que o ateu fala. Qual que é o problema que o ateu fala? Que a Bíblia que você segue, ela foi manipulada. Isso é conversa de ateu. Certo? Por que você segue um livro que tem uma instituição milenar, aí que é a Igreja Católica, que adulterou? Qual que é o argumento do crente?
Deus existe, milagrosamente Deus preserva a autenticidade e a fidelidade da sua palavra através dos tempos. A Bíblia não foi adulterada. Por que não foi adulterada? Porque Deus não deixa. Ele sobrenaturalmente não deixa. É por isso que eu posso confiar na Bíblia. Porque Deus garante que aquilo que chegou para a gente, porque lá na época do Novo Testamento, do apóstolo Paulo, tinha trocentos mil textos. E todos eles assinando o apóstolo Paulo. Qual deles era o verdadeiro? Estava cheio de fake news. Como é que você sabe que a carta de Paulo que chegou para você foi o próprio Paulo que escreveu? Confiança em Deus. É lógico que teve aqui toda uma crítica textual, a Bíblia já apanhou tanto de ateu, né? E não foi vencida. Então a Bíblia, existe toda uma crença, toda uma crítica, método científico para validar isso. Mas tem aquele negocinho de dúvida. Quem não tem fé vai pregar igual ateu. Ele não vai confiar. Então daqui para frente, nos anos já para trás, você vai ver mais e mais crescendo na mão de crente, livros não canônicos, apócrifos, pessoas pregando coisas que não estão na sua Bíblia, porque eles vão começar a usar livros que não estão na sua Bíblia, porque eles vão tirar fora aquele filtro que foi feito, porque eles vão falar assim, olha, quem garante que esse livro aqui, por exemplo, o livro de Enoque, que fala sobre os alienígenas, certo? Quem garante que isso daqui não foi tirado de lado pela Igreja Católica, que não houve uma teoria da conspiração, da manipulação, que a teoria da conspiração aqui tem que ser a intelectualmente plausível, né? Aí eles vão defender. Então isso aqui, para nós aqui, é teoria da conspiração, né? Que a igreja só deixou o que ela queria, para manipular as pessoas. Deus não deixa manipular. Reforma protestante foi um retorno para a Bíblia. A Bíblia é a mesma desde sempre. O que trocou foi o entendimento da Bíblia, certo? Deus garantindo. E é engraçado que a reforma protestante, a gente está falando de espiritualidade, mas a reforma protestante, se você olhar de um ponto de vista científico, de um ateu, o que houve ali foi um movimento racionalista, é o tal do iluminismo, é um questionamento da igreja. Não tem, eu orei, eu tive uma revelação, não tem revelação nenhuma, é inteligência, é análise textual, porque existia faculdade, existia pessoas usando filosofia, começaram a estudar tanto, ficaram inteligentes, começaram a questionar a igreja. Foi isso, tá? De um ponto de vista de ateu, de um ponto de vista de um crente, foi o primeiro. Já ouviram falar que negócio tem que ter um avivamento? Foi o primeiro avivamento que a gente viu na história da humanidade. E não tinha nada a ver com emoção, com ficar chorando, com falar em línguas. Mas foi o primeiro avivamento. Então aqueles homens puramente racionais, eles eram homens de Deus, movidos por Deus. Mas não tinha nada desse negócio de emocionalismo, de ficar chorando, falando em línguas, mas eles eram totalmente avivados. O irmão queria falar alguma coisa? Pastor, como é que surgiu então as seitas agora nesse momento? As seitas sempre existiram. Agora, nos 300 anos para cá, depois da reforma. É o que eu estou falando. Surgiu o quê? As seitas. Essas seitas já existiam na época do Paulo. O problema é velho, ele só voltou. Lembra que eu acabei de falar aqui que as pessoas pegam livros que não são oficiais e vão pregar? É porque eu tenho na minha família uns mormons, algumas pessoas que são mormons, e a gente vê que a fé deles é totalmente diferente. Eles têm nomes diferentes, mas Paulo brigava com esse pessoal. Eles não existiam continuamente, mas a cosmovisão, o pensamento, essa linha de raciocínio sempre existiu. Pessoas que torcem as coisas, certo? Motivado por quem? Pelo cara que
tá preso, né? Certo? O pessoal diz, tá preso, tá solto, tá? Então, essas distorções da palavra de Deus, pessoas para ensinar besteira, esses loucos, sempre existiram, tá? Então, o problema que voltou. O pastor queria falar alguma coisa? Agora Não, não. passou, tá? Então, eu quero falar para os irmãos uma coisa importante. Para você trabalhar com jovens de hoje em dia, que vão para a faculdade e tudo, não bate de frente com eles nisso aqui do Gênesis, tá? Existe muita ciência para falar que a gente veio da evolução. Faz o seguinte, uma estratégia. Não questiona. Ah, você acredita na evolução? Beleza, não tem problema. Eu não estou pregando. 15 minutos, pessoal. Eu não estou pregando Moisés. Eu não estou pregando o Antigo Testamento. Eu estou pregando Jesus. Prega Jesus. Não entre em conflito no negócio de evolução. E daí que o homem veio do macaco? Ainda assim, para o macaco surgir, teve que ter um Deus que criou o céu, a terra, o mar. Foca nisso e prega Jesus. Para a gente conseguir salvar alguns desse esquema. Para conseguir salvar alguns desse esquema. Ah, o cara não acredita no Apocalipse. Não tem problema. Eu não estou pregando arrebatamento. A minha fé, a minha esperança não é que Deus vai me tirar desse mundo antes da coisa pegar fogo. A minha fé e a minha esperança não é para esse mundo, é para o outro. O essencial da fé é a salvação da alma. Ah, não tem milagre, sensacionista. Não tem problema. Se Deus não me abençoar, não estou dizendo que Ele não abençoa, eu estou dizendo, se Ele não me abençoar, ainda assim eu vou crer nele. Jó. O povo de Israel ficou 430 anos no Egito. Deus deixou de existir porque eles eram escravos? Não. 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 Então não importa que tem milagre, que tem sobrenatural ou não, Deus ainda é Deus. O próprio Paulo, né, viveu isso. Sim. Ele queria uma graça. A única coisa que as pessoas têm que entender é que é impossível a coisa sempre estar ruim para o crente. Isso aí é verdade. Mas eu não tenho como provar isso. Eu tenho que deixar a pessoa viver. Só a pessoa vivendo que vai entender que eu não estou aqui pregando uma filosofia, uma coisa mental. Eu estou falando de coisas reais. Eu sou realmente abençoado. Eu experimento o sobrenatural. E não tem como eu provar isso. Só se você vivesse a minha vida, andasse com os meus sapatos, é que você ia entender o que eu estou falando. Não é uma coisa racional assim que eu consigo explicar. Mas se tiver um concurso aí com 10 mil pessoas, muito provavelmente eu vou sair na frente. E nem se eu tivesse feito lá só assinado o meu nome, eu vou passar na frente. Por quê? Porque tem uma coisa estranha que acontece. Teve a pandemia, todo mundo ficou doente, um monte de gente morreu. Aqui na minha igreja não morreu ninguém. Pessoa que cientificamente você olha e fala, essa daí pegou a Covid, vai morrer? Não morreu. É sobrenatural ou não é? Ah, mas isso é... E aí tem Moisés que não tomou vacina e está aí. Isso é muito subjetivo e tal. Você está falando para não tomar vacina? Não! Se você acredita na ciência, se você quer tomar vacina, acha que isso vai te proteger, tome. Problema seu. Certo? Problema seu. Tá? Não quer dizer que você vai escapar da peste. Né? Se você quiser tomar, você toma. Não quer dizer que por causa da vacina que você vai sobreviver. Não é isso. Não é a vacina que salva. Então é isso, meus irmãos. A gente está falando de fé. Existem pessoas que não têm a mesma fé que você. Mas o importante é que elas tenham fé em Jesus. Isso aí é um começo.
Um dia ela vai crescer na fé, que ela vai confiar um ponto em que ela vai ter a possibilidade de ver o sobrenatural, porque a Bíblia ela é mais ou menos assim, né? Jesus chega para a pessoa e fala: ó, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então o oposto disso seria verdadeiro. Se você não crer, você não vai ver o sobrenatural. Então primeiro você acredita, para depois você ver a materialização das coisas. É como se fosse um teste, né? Se você passar no teste, a coisa acontece. Mas primeiro você tem que confiar, né? É como se eu tivesse mais ou menos essa regra aí, tá? Então o objetivo dessa aula de hoje é mostrar um pouco de como que a gente lida com essas questões de fé, de teologias, o quanto que às vezes ela influencia no nosso ponto de vista, no nosso comportamento, certo? No nosso tipo de igreja. Então existem umas pessoas que são a teologia liberal, que é essa igreja tipo A que eu falei aqui, que não acredita em nada, acredita no máximo em Jesus, porque Jesus foi um cara muito legal, igual o Gandhi, certo? Eles são muito relativos, é tudo muito... Deus vai me condenar se eu transar com a menina antes do casamento? Não, isso é besteira, né? Vamos viver a vida. Não liga muito para as coisas, não estão nem aí para as coisas, mas estão ali seguindo uma fé. A gente vai ter que começar por aí. Teve alguém que fez uma crítica, que é o seguinte: a gente está vivendo um tempo muito estranho em que a gente tem que pregar para crente, a gente tem que evangelizar os evangélicos, porque os evangélicos estão perdendo a fé. Nos lugares onde a igreja morreu, Europa, Estados Unidos, certo? A igreja secularizou e morreu. Igrejas, um salão igual esse aqui virou bar, virou casa, bordel, etc. As pessoas caíram nisso aqui. Foi desacreditando, a fé virou uma coisa de tradição. Aí de repente começa a ser diferente. Se eu faltar um dia na igreja, não muda nada, eu não deixo de ser abençoado. Então Deus não está nem aí. Começa assim, vai relativizando tudo e vai abandonando a fé. Principalmente os jovens, que a cabeça deles é feita na faculdade. Pensando nisso, você vê que hoje muitos cantores que cantam as músicas do mundo, eles cantavam na igreja. Sim. Grupo de louvor, Sim. os melhores aí, né? Aquela moça mesmo que morreu no avião aí. Sim. Dizem, eu não sei, mas a história diz que ela era da igreja. Sim. E assim tem vários, né? Porque vai chegando num nível que Sim. vai abandonando o sagrado, vai o profano. É o nível que a gente está chegando nesse tempo. Infelizmente. Porque para eles não existe nada sagrado. A tendência mesmo é acabar com a igreja, porque não existe, não tem obrigação nenhuma, não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo. Então, o que é sagrado, tudo que a gente fala que é um culto sagrado, consagrado a Deus, uma devoção a Deus, um papo deixa de ser isso. Pois é. E as pessoas vão abandonando, a gente vai entendendo, porque muitos jovens da nossa igreja, criados na igreja, quando entra na faculdade, o nível é outro. Então já vai lá as doutrinas de Karl Marx e outros escritores aí, e a Bíblia que eles tinham aprendido aqui na escola dominical, na pregação, já era, já passa para outro nível. Né? E aí você vai vendo como é que a igreja vai deteriorando. Vai ficando só os mais não depois que passar essa geração aqui, já era. Pois é. Complica de vez. E pastor está falando da senhora canta? Fala de quê? Da cantora? Falou. Mas me
Sim. Eu me lembro que os pastores consagravam pessoas para ir fazer missões. Agora, consagrar a pessoa para ir para um canal de TV, que é totalmente o contrário daquilo que a igreja acredita. E aí dizer assim, vai para esse canal de missão lá, você vai gravar música pop. Você vai fazer música pop, vai ser esse grupo de pessoas hoje que está aí, que ouve música pop. Então você vê, parte do próprio líder, eu fiquei, quando eu assisti aquilo ali, eu falei, eu não acredito que eu estou vendo isso, entendeu? Certo. É complicado. Bom, Mas é fato. a gente tem que encerrar, né? A gente vai, se Deus quiser, a gente vai ter um outro domingo e a gente vai continuar falando sobre essas coisas, se Deus quiser. E se Ele não quiser, não. Certo? Então é isso aí, estamos encerrados.